Quem foi Tom Jobim? O artista brasileiro atemporal mais influente do século XX. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, ou Tom para os mais íntimos. Nasceu no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1927. Ficou conhecido artisticamente por unir o samba e o jazz, criando, junto a outros grandes artistas, o movimento Bossa Nova. Com sua música e melodia orgânica, Tom foi um ilustre compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro. Gravou mais de 30 discos, e é considerado um dos maiores nomes da música mundial no século XX. Tom nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Conde de Bonfim, Barra da Tijuca, bairro antes conhecido como Brasília. Foi o primeiro filho de Nilza Brasileiro de Almeida, uma brilhante professora, que tocava violão, pintava quadros, escrevia versos que cantava com afinação. E também do diplomata gaúcho Jorge de Oliveira Jobim, um jornalista, poeta e crítico literário brasileiro, formado em Direito. Publicou 2 livros de poesia, Colmeia Cristã e Poesias. O pequeno passou toda a sua infância em Ipanema, junto à sua família literária e poética. Era apegado principalmente com sua irmã, 4 anos mais nova. Seus pais tiveram um casamento turbulento, devido à diferença de idade entre os dois, tanto que acabaram se separando 2 vezes, mas, mesmo assim faziam de tudo para criarem seus filhos da melhor forma. Infelizmente, Tom perdeu seu pai com apenas 8 anos de idade. Jorge de Oliveira Jobim morreu vítima de parada cardíaca. Tom Jobim herdou o vício do pai em ler dicionários. Ele e sua pequena irmã o consideravam uma grande lenda. Sua mãe era uma professora determinada, e após a perda do seu marido, teve que ser firme para continuar criando os filhos. E ela foi. Com o passar dos anos, fundou o Colégio Brasileiro de Almeida. Pouco tempo depois, Nilza Brasileiro já estava casada com o matemático Celso Frota Pessoa. Um homem de coração bom, que teve grande relevância na história do nosso inesquecível artista. Por apoiá-lo desde o início, além de adotá-lo como filho legítimo. Jobim era um jovem alegre, que crescerá em meio a artistas e a cena boêmia carioca. Seu entusiasmo pela música se deu logo cedo, por influência dos seus tios que tocavam instrumentos, tanto que aos 14 anos o jovem Tom teve suas primeiras aulas de piano, estudando com o professor alemão Hans Joachim Koereuter e depois com Lúcia Branco e Tomás Terra, professores esses que lecionava na escola, onde sua mãe era proprietária. O jovem na época apaixonou-se pela obra de Heitor Villa-Lobos, um concerto de um grande maestro de música clássica, considerado até hoje como uma das figuras mais criativas da música popular brasileira do século XX. Foi um dos grandes influenciadores da carreira musical de Tom Jobim. Antônio Jobim era um jovem estudioso, místico e religioso. Completou todo o ensino fundamental e médio. Teve o privilégio de conseguir ingressar na faculdade. Logo em seguida, o jovem escolheu cursar arquitetura e urbanismo. Passou 1 ano e meio estudando e logo conseguiu seu primeiro emprego em um escritório de arquitetura. Na mesma época, em 1949, aos 22 anos, casou-se com Teresa de Otero Hermani, com quem teve futuramente 2 filhos, Paulo e Elizabeth. Tom já sabia qual era sua verdadeira paixão, por isso, acabou abandonando o curso de arquitetura e urbanismo, no início do 2º ano para dedicar-se à carreira musical. Obra. Durante sua vida artística, Jobim compôs sobre 3 temas com mais frequência: o amor, a natureza, em especial a fauna e flora brasileiras e o Rio de Janeiro. Nas suas obras, também gostava de falar sobre o Brasil e seus costumes. Início da carreira.
Na década de 40 e início de 50, após deixar a faculdade, começa a tocar piano em bares e boates dos bairros de Copacabana e Ipanema. Ele costumava chamar esses barzinhos de inferninhos. Paralelamente, estudava orquestração, harmonia e composição. No começo da carreira musical, Tom e Teresa moravam em um apartamento minúsculo, onde mal cabia o piano de um quarto de cauda. Em 1952, o brasileiro foi contratado como arranjador pela gravadora Continental, onde trabalhou com Sávio Silveira. Além dos arranjos, também tinha a função de transcrever para a pauta as melodias de compositores que não dominavam a escrita musical. Datam dessa época as primeiras composições, sendo a primeira gravada, Incerteza, uma parceria com Newton Mendonça, na voz de Maurício Moura. No ano de 1953, as canções Faz uma Semana e Pensando em Você foram gravadas por Hernani Filho. Apaixonado pela cidade onde nasceu, Tom Jobim dedicou-lhe versos e melodias. Copacabana, com Billy Blanco, lançada em 1954. Foi uma das letras escritas na época. Tom Jobim lançou o primeiro grande sucesso musical, ainda em 1954, um samba-canção intitulado Teresa da Praia, gravada por Lúcio Alves e Dick Farney, pela Continental. Depois disso, ocorreram outras parcerias, como com a cantora e compositora Dolores Duran, na canção Se é por Falta de Adeus. Em 1956, Tom Jobim foi apresentado ao parceiro mais prolífico de sua carreira, o diplomata e poeta Vinícius de Moraes. Na época, Moraes estava procurando alguém para fazer as músicas da peça Orfeu da Conceição, e Jobim foi o escolhido. A peça Orfeu da Conceição foi lançada em 1956, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Jobim orquestrou, regeu e compôs parte da trilha musical. Fez parte da peça musical Se Todos Fossem Iguais a Você, um dos maiores sucessos da dupla. A peça futuramente virou filme Orfeu Negro. Os caminhos estavam abertos para a música de Jobim, e o movimento da bossa nova ganharia força na mesma época. O LP Canção do Amor Demais, 1958, em parceria com Vinícius e interpretação de Elisete Cardoso, foi acompanhado pelo violão de um baiano até então desconhecido, João Gilberto. A orquestração é considerada um marco inaugural da bossa nova, pela originalidade das melodias e harmonias. Em 1959, o filme em que Tom Jobim e Vinícius de Moraes participaram de toda a trilha musical, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Também foi agraciado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, na França. Começou, assim, a longa parceria entre Moraes e Jobim, que também foi levada à vida pessoal. Juntos, compuseram mais de 50 músicas. Dentre elas, Chega de Saudade, Aquarela, Eu Não Existo Sem Você, Eu Sei Que Vou Te Amar, Insensatez, entre outras. A consolidação da bossa nova como estilo musical veio logo em seguida com os 78 rotações. Chega de Saudade, com arranjos e direção musical de Tom, que selou os rumos que a música popular brasileira tomaria dali para frente. No mesmo ano foi a vez de Silvia Telles gravar Amor de Gente Moça, um disco com 12 canções de Tom, entre elas Só em Teus Braços, Dindi, com Aloísio de Oliveira, e A Felicidade, com Vinícius. Em 1960, Tom, junto ao letrista canadense Jenny Lees, escreve em Corcovado, mais uma das melodias atemporais desse ícone. E em 1962, época em que ele já vivia na ponte aérea entre Nova York e Rio de Janeiro, escreve sozinho Samba do Avião, quando estava em seu apartamento em Nova York, mais um dos hinos de amor ao Rio de Janeiro. Em 1962, Tom e Moraes escrevem um dos temas mais executados no mundo, Garota de Ipanema. Pesquisas indicam que essa canção, mundialmente conhecida, faz tanto sucesso até hoje, porque fala sobre coisas simples da vida e as pessoas têm empatia por isso. Em entrevista a uma rádio no final da década de 70, Tom Jobim contou que o episódio narrado na música Garota de Ipanema, a mais famosa de sua carreira, realmente aconteceu.
A Garota de Ipanema existia e chamava-se Elô Pinheiro. A música foi tocada pela primeira vez em 2 de agosto de 1962, em um pequeno iglú-club em Copacabana. Porém, o cantor Pery Ribeiro foi o primeiro artista a gravar a canção. Em 1963, Jobim criou uma versão instrumental para a música e a inseriu na sua primeira produção americana chamada O Compositor Desafinado. Garota de Ipanema foi interpretada em inglês, por insistência de Astrud Gilberto, em março de 1963, em Nova York. A música tornou-se mundialmente conhecida, causando ainda a explosão da bossa nova nos Estados Unidos. Em 1964, Garota de Ipanema ganhou 4 prêmios Grammy. A canção foi gravada por vários artistas ao redor do mundo, tais como Ella Fitzgerald, Madonna, Cher, Amy Winehouse. Pesquisas apontam que a música Garota de Ipanema foi gravada mais de 200 vezes ao redor do mundo. Estados Unidos, Alemanha e Japão são alguns dos países onde foram feitas gravações. Em 1966 marca uma das parcerias mais notáveis do compositor brasileiro, com ninguém menos que Frank Sinatra. O cantor ligou pessoalmente para Tom, convidando-o a gravar um disco. Esse encontro nos presenteou com o LP Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim. E um especial de TV em que Tom tocava violão e cantava em dueto com Sinatra. O programa ganhou um Emmy, um dos prêmios mais importantes da televisão estadunidense. Apesar do sucesso e das muitas premiações, um episódio destoava do restante de sua carreira e marcaria a música brasileira. Em 1968, ao apresentar a canção Sabiá, composta com seu grande parceiro Chico Buarque, no 3º Festival Internacional da Canção, Rede Globo, enfrentou terríveis vaias da plateia, que sufocada por um triste período de ditadura, iniciada em 1964, preferia a música para não dizer que não falei de flores, conhecida como Caminhando, de Geraldo Vandré, com uma mensagem mais direta contra o regime. Mesmo assim, Tom e Chico levam o prêmio. Tom Jobim escreveu grandes artistas como Nilton de Oliveira, Chico Buarque, Paulo César Pinheiro e Edu Lobo. Dentre os intérpretes brasileiros que consagraram sua obra, podemos citar Elis Regina, Gal Costa, Miúcha e Paulo Caymmi. Em 1977 ele se separa de Teresa. E um ano depois começa a namorar Ana Beatriz, com quem permanece até o fim da vida. E com quem teve mais 2 filhos, João Francisco e Maria Luísa. Tom Jobim compôs trilhas sonoras para minisséries da TV Globo, como O Tempo e o Vento, baseada na obra de Érico Veríssimo. Para o cinema musicou o filme Gabriela, 1983, de Bruno Barreto, adaptação do livro de Jorge Amado. Em 1987, Tom, a esposa e seus 2 filhos mais jovens, mudam-se para Nova York, ficando por 3 anos. De volta ao Brasil, em 1992, é homenageado pela Estação Primeira de Mangueira, com o enredo Se Todos Fossem Iguais a Você. Como agradecimento, compôs com Chico Buarque o belíssimo samba Piano na Mangueira. Mas não haveria só flores no caminho do nosso amado compositor. No mesmo ano, ele foi diagnosticado com um câncer na bexiga. Antes de retirar o tumor, Tom ainda se apresentou no Carnegie Hall e em Jerusalém. 2 anos depois, mesmo se recuperando da doença, seus problemas respiratórios agravaram seu quadro de saúde e ele sofreu 2 paradas cardíacas. Não resistindo, faleceu aos 67 anos, deixando esposa, filhos, amigos e toda a nação brasileira órfãos do grande Antônio brasileiro. Esse foi mais um biodocumental que preparamos com muito carinho para você. Se você gosta e vem acompanhando nossos vídeos, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade. Nosso canal é totalmente independente, e caso você possa e queira nos ajudar a manter a produção dos nossos vídeos, é só ajudar através da chave Pix.
Agradecemos sua atenção, e até a próxima.